Graça e paz. Bom dia. Nem olhei para vocês ainda, né? É uma alegria. Todas as vezes que a gente vai numa igreja, a gente tem que falar essa frase e parece que é tão batido já, né? Mas é de fato, é uma alegria você poder conhecer uma comunidade nova. Eu nunca tinha estado aqui, nessa congregação, nessa igreja, nessa agência do reino. A gente esteve aqui semana passada. Foi a primeira vez que eu passei aqui na frente, estive. Eu já morei em São Caetano uns 6 ou 7 anos da minha vida. Na verdade, eu morei aqui quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Meus pais vieram para cá, meus pais estavam se preparando para o campo missionário, e eles vieram aqui, eles congregavam na igreja Batista da Vila Gerte. Eles moravam aqui no bairro da Vila Gerte. Morei aqui 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, antes de nos mudarmos para Carapicuíba, onde meus pais adquiriram um apartamento. Isso aqui eu não contei lá no dia, né, que estive com o conselho, mas eu morei aqui porque eu não lembro. Eu tinha 1 ano e meio, fui embora antes dos 4 anos de idade, então eu não lembro praticamente de nada. Mas eu sei que é fato, é verdade. Estou aqui com a minha esposa também. Essa é a parte que normalmente eu mais gosto e que ela menos gosta, porque ela é tímida, mas eu peço para ela ficar em pé, e ela fica com vergonha. Fica em pé. A Lilian, a minha esposa. Estamos fazendo mês que vem 9 anos de casados. Ainda não temos filhos, estamos orando a esse respeito. Orando e tentando, faz um tempo, faz 6 anos que a gente está tentando. Ainda não conseguiu, mas temos fé, vamos continuar. Até onde der. Nós entramos também na fila para adoção, lá em Biúna, onde nós moramos agora. Estamos responsáveis por um trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu trabalho com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde o começo. Estamos lá no fim de 2011, estamos lá até hoje. Eu falava tanto sobre missões, eu trabalhava com jovens lá, como pastor de jovens. Eu falava tanto sobre missões lá com os jovens, que um belo dia o pastor me desafiou. Ele falou assim: você gosta de missões mesmo? Você fala tanto sobre missões, evangelismo. Eu fazia umas viagens, levava os jovens para Paraguai, para o Chile, para o Sergipe, para o sul de Minas. Levamos algumas vezes, que é de onde eu sou, nasci no sul de Minas, aqui em Jacutinga. Alguém conhece Jacutinga? Toda vez que eu falo, pouca gente conhece, mas tem uma aqui atrás. Então tá bom. E também, já ouviu falar? Jacutinga. Então meus pais se prepararam lá, na missão Novas Tribos do Brasil, para trabalhar com tribos indígenas. Eles fizeram 3 anos na missão Novas Tribos do Brasil. Meu pai se converteu através da pregação de um presbiteriano, trabalho da Igreja Presbiteriana de Recife, e ele foi expulso de casa, porque se converteu, com 18 anos de idade. Ele veio embora para o Rio de Janeiro, e na localidade onde ele foi, Campos dos Goitacazes, ele conheceu a minha mãe, naquele distrito de Campos, e ali eles se casaram, e a minha mãe era de uma igreja batista, e lá não tinha igreja presbiteriana, tinha igreja evangélica, batista e adventista. Ele achou que a batista era mais parecida com a presbiteriana, porque ele tinha se convertido na presbiteriana, congregou na igreja batista, ficou praticamente a vida inteira na igreja batista. Foi por isso que a gente veio para cá quando ele estava terminando o seu treinamento, fazendo a validação do curso de Filosofia e Teologia. Aqui em São Paulo, morei aqui 1 ano e pouco em São Caetano do Sul, uns 2 anos. Muito bem, meus amados. Eu vou pedir para minha esposa distribuir com vocês um material que eu preparei algum tempo atrás, e a gente vai estar compartilhando a aula, os momentos que nós tivermos agora, com esse material. É uma lição que vai falar a respeito da centralidade do coração. Eu preparei esse estudo um tempo atrás, ainda estava no seminário. Eu comecei, antes de ir para o seminário JMC, o seminário presbiteriano aqui do Campo Belo, eu fiz 3 anos no seminário Palavra da Vida, seminário bíblico Palavra da Vida, de Atibaia. E nesse tempo que eu estava lá em Atibaia, a gente teve acesso a esse material aqui, chamado Coletâneas de Aconselhamento Bíblico. Não sei aqui se alguém conhece, mas isso aqui é tão raro de você conhecer, devia ser uma coisa muito divulgada, mas infelizmente não ganhou uma grande divulgação. Talvez ele foi lançado pela editora do Palavra da Vida, então é pouca divulgação. Não é Editora Vida, Mundo Cristão, essas editoras, a Cultura Cristã não é uma editora tão conhecida. Agora eles estão descobrindo, a Cultura Cristã tem
tem um departamento de aconselhamento bíblico lá no Andrew Jumper, aqui em São Paulo. E agora eles estão descobrindo esse material aqui, esses autores. Esse estudo que eu preparei foi baseado num artigo do Eduardo Welsh, chamado Ídolos do Coração. Mas eu fiquei só com uma parte, era um capítulo grande, e eu fiz um resumo, na verdade. Eu nem sabia se devia assinar o meu nome ou do Eduardo Welsh, porque eu basicamente me baseei muito, né, quase que inteiramente, no que ele fez, mas eu escrevi com outra linguagem, com outra aplicação, então tomei essa liberdade de assinar aqui também, porque ficou bem diferente do original. Eu fazia bolsa eu ganhei uma bolsa de estudos e fazia também bolsa de trabalho lá no Palavra da Vida. Eles tinham essa possibilidade, fazer 360 horas de bolsa de trabalho, me matava de trabalhar. Para descontar da mensalidade do seminário, R$6 por hora. É uma miséria, né? Quando eu trabalhava secularmente, eu fazia 10 vezes isso. A minha hora valia pelo menos 10 vezes isso. Mas lá no seminário, estava estudando e eles me designaram. E eu fiquei muito entristecido com aquilo, precisando. E a igreja ela me ajudava com 50%, mas eu tinha que levantar os outros 50% por fora. E eu fui designado para fazer a correção, a tradução e a correção do português, a tradução do inglês e a correção do português, desse material de coletâneas, de aconselhamento bíblico. Eu achei muito ruim a princípio, né? Eu falei, puxa vida, estou aqui, R$6 por hora, não desconta quase nada da mensalidade, tinha que me matar, eu passava as madrugadas lá. E o que consistia? Eu era professor de português, então eu ficava fazendo a correção do português. Alguma coisa, quando eu tinha dúvida do sentido, não fazia, a redação não estava boa, eu ia lá no original em inglês e tentava compreender melhor, e transformava aquele parágrafo, aquele pedaço. E no final desse tempo, eles descobriram, né, que eu gostava de fazer esse serviço, não gostava tanto, mas eu acabava fazendo com muita dedicação. Eles me designaram para fazer esqueci até o termo, era para eu averiguar se os vídeos que eles lançavam de uns eventos de conferência de aconselhamento bíblico, se aqueles vídeos estavam bons, se estava do começo até o fim, porque eram os vídeos que iam servir de matriz para você divulgar e vender, para passar adiante, né? Essa é a matriz. Então eu tinha que assistir um vídeo de uma palestra de 2 horas, uma palestra de 2 horas, do começo até o fim. E os outros colegas seminaristas que faziam isso também, né? Eles faziam assim, assistiam os 10 primeiros minutos, pulavam para o final, assistiam o finalzinho e falavam, você está bom no começo, você está bom no final? Ótimo, deve estar bom no meio. E tinha muitos erros. E quando eles descobriram a matriz, saiu um monte de cópia errada, era um prejuízo. Eu falava, não, eu estou aqui, já que eu estou gastando, né, tempo mesmo com isso, né, vamos fazer o melhor, que é para Deus. E eu comecei a assistir aquelas palestras longas, do começo ao fim, R$6 por hora, eu tinha que ficar fazendo aquilo também, né? 2 horas, era R$12 apenas de desconto para uma palestra, e eu achava aquilo que era até injusto. Depois de eu assistir palestras de 4 conferências inteiras, palestras que os meus colegas não assistiram, porque eram oficinas, tinha palestras simultâneas acontecendo. Eu tive a oportunidade de assistir praticamente todas as palestras de aconselhamento bíblico que foram realizadas naquelas conferências de aconselhamento bíblico no Palavra da Vida. Eu fiquei saturado, assim, no bom sentido, com aquilo. E eu virei o pensamento. Eu falei assim, eles estão me pagando para eu ser abençoado, porque eu estou bebendo desse conteúdo, desse material. Se tornou o contrário, entende o que eu quero dizer? Eu já não estava mais vendo assim, não, eles estão pagando só R$6. Não, eu estou sendo edificado, e eles ainda estão me pagando para isso, né? Para eu assistir essas palestras, acabou sendo uma bênção, e não teve problema nenhum. Todas as matrizes que eu fazia, a missionária que era responsável pelo setor de publicações, ela falava, com você eu mando fazer cópia de olhos fechados. Eu falei, puxa, que bom, é bom ouvir uns elogios assim às vezes, né? Valeu os R$6 pela hora. Mas muito bem, isso aqui é fruto disso aí um pouquinho, tá bom? Eu vou fazer assim, é bom que eu não conheça a maioria de vocês, eu até nem vou perguntar para os presbíteros, que eu já sei de nome, eu vou fazer de propósito, para eu conhecer alguns de vocês, tá? Nesses próximos 40 minutos aí, que a gente vai ter um pouco menos.
Eu vou apontar para você pela cor da sua camisa, mais ou menos, né? Por alguma característica, e vou fazer uma pergunta, tá bom? Aí eu conheço o nome de vocês e a pergunta vai ser a mesma para todos, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá. Porque eu já pego uns que começam a coçar assim, disfarçar, né? Esses que eu gosto de se esconder atrás do outro, que dá para fazer isso. Mas tudo bem, vamos. Como que é o nome do irmão aqui de verde? Altemir? Tá bem. É palmeirense ou é só coincidência, né? Então tá bom, só coincidência. Eu sou corintiano, mas eu não tenho nada contra palmeirense. Eu gosto de verde. Eu acho que a cor que eu mais tenho roupa é verde. Que horror, né? Não é, para um corintiano não é uma coisa boa, mas tudo bem. Diz para mim, Altemir ou Altamir? Altemir. Uma coisa, Altemir. Eu vou só combinar assim com todo mundo também. Vamos fazer assim. Eu vou perguntar para uns 4, 5, meia dúzia no máximo. Se fluir bem. Só com uma palavra, se você consegue resumir alguma coisa que te irrita, que te chateia, que você definitivamente não gosta. Na vida, no cotidiano, em casa, pode ser em qualquer sentido. Eu só vou pedir uma coisa, a gente está no ambiente de igreja e às vezes a gente tende a sempre, né, fica aquela auréola, né, em cima da cabeça, a gente entra na espiritosfera, a gente quer falar alguma coisa, não, o que me chateia é as pessoas não buscarem o Senhor. Esse tipo de coisa realmente é importante, né? Mas eu queria que você falasse alguma coisa do dia a dia. O que me chateia, por exemplo, o que me aborrece mesmo, é o trânsito aqui eu não sei como é que está o trânsito de São Caetano nos últimos dias. Está ruim também? Tá bom. Agora, como eu já falei do trânsito... Hã? O quê? É motorista, peguei a pessoa certa. Então, como eu já falei do trânsito... Ah, meu Deus, sabia, viu? Olha só. Como eu já falei do trânsito, então não vale mais falar de trânsito. Ninguém que eu pedi agora, não, os outros 5 aí que eu pedi, tudo bem? Mas fala uma coisa, em uma palavra, alguma coisa assim que te aborrece mesmo, que te tira do sério, que te chateia, Altemir. Falta de educação. Ótimo, falta de educação. Realmente, falta de educação ninguém merece, certo? Então tá bom. Eu vou aqui para essa senhora sorridente que está aqui atrás do William. A mãe do William. Opa, olha aí. Então, agora descobrimos de quem que o William puxou essa simpatia, né? A mãe dele está sorrindo. Como é o nome da senhora? Dona Lourdes. O que te chateia? O que te aborrece mesmo? Te tira do sério. Tem nada que te chateia. Hã? Tanta coisa. Já leram o livro da Poliana? Na minha época de adolescente, tinha a Poliana, uma personagem, né? Que ela conseguia ver o lado bom em todas as coisas, né? A cena era horrível, terrível. E ela achava uma coisa boa, né? É meio que Poliana, talvez, né? Mas tem alguma coisa que chateia? Desordem, bagunça, né? Desordem. Ah, muito bem. Então tá bom. Deixa eu ver aqui uma pessoa jovem também, de azul. Essa senhorita de azul. Como é seu nome? Beatriz. O que te chateia, Beatriz? O que te aborrece, te irrita? Você não gosta mesmo. Mentira. Né? Mentira é muito ruim mesmo, né? Mentira é prejudicial até. Vamos ver mais umas 2 ou... Alguém quer se voluntariar? Porque de repente alguém está na ponta da língua, coçando, dizendo, eu tenho um monte de coisa que me chateia, ele não vai perguntar para mim. Alguém quer levantar a mão? Pode falar. Preconceito. Preconceito é horrível também, né? Ok. Preconceito, e hoje é politicamente correto você falar contra preconceito. Que bom, né? Porque teve um tempo que não era tão assim. Mas alguém queria se voluntariar? O senhor. Eu ia falar o senhor mesmo. Como é o seu nome? Décio. Eu não perguntei o seu nome. Vera. Então, tá. É mãe da Bia? Ah, tá certo. Irmã, tá certo. Do Odair. E sobrinha do Odair. Isso, Imaginei que fosse sobrinho. Décio. O que te chateia, Décio? É verdade. Isso tira do sério mesmo, né? E no Brasil, eu que convivi com... A gente morou nos Estados Unidos entre 2009 e 2010, como eles são... isso aí realmente acaba uma amizade, acredita? Contratos são frustrados se a pessoa atrasa 1 minuto. É muito importante isso para o americano. No Brasil, a gente é muito relaxado, né?
Tudo bem. Eu vou cumprir o horário hoje, tá bom? Eu vou terminar na hora certa. Falar assim, até um pouquinho antes de 10h30. Ótimo. Essa foi uma indireta para mim. Eu tenho o relógio aqui na minha frente. Mas a gente tem essa dificuldade, tá bom? Você tem aqui 4 páginas. Tá bom, já está suficiente. Aqui são coisas que nos irritam. Por que essas coisas nos irritam? A gente tem uma questão que é chamada a questão do coração, da centralidade do coração. É isso aqui que eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês. Eu não vou ter a pretensão, falar bem sincero, de em 30 minutos a gente conseguir vencer tudo isso aqui. Eu queria que a gente fizesse da seguinte maneira. Quem sentir... para mim, o sistema de aula é participativo. Essa dinâmica que teve aqui, eu senti que vocês participaram bem. Não era nenhum tipo de pegadinha mesmo, não. Nós vamos ter logo na segunda coluna aqui, uma parte para nós completarmos também. Então não é pegadinha. Às vezes a gente começa a ministrar aula, o pessoal pensa que lá vem bomba. Não, não é assim. Depois de amanhã eu vou aplicar uma prova. Eu dei um curso lá eu dou aula no Instituto de Missões, que tem lá em Biúna, de um ministério chamado Giovanni Si. Eu dei aula assim, mês passado, uma semana lá, e agora eu vou aplicar uma prova, depois de amanhã lá para eles. E o pessoal estava com medo assim, vai ter pegadinha, tal, como é que é? Múltipla escolha. Eu falei, não, eu não concordo com isso. Eu compartilhava com o pessoal aqui do conselho, eu fui diretor de um seminário aqui no Brooklyn, aqui em São Paulo. Eu não acho que isso é didático. Se eu estou falando com algum professor aqui e discorda, eu vou ficar envergonhado. Mas assim, eu não acho que pegadinha é uma boa didática. Sabe aquelas cascas de banana que você põe no meio da prova? Eu não concordo com isso, eu nunca achei. A minha filosofia didática, pedagógica, não é essa. Então, a participação que eu vou tendo com vocês é livre e aberta. E obrigado por vocês terem participado. Eu vou pedir para a gente ir lendo, tá bom? Parágrafos... vou pedir para pessoas que tenham boa voz, essa participação que eu queria. Nós irmos lendo. E se a gente não conseguir vencer aqui até o final, eu queria parar aqui, pelo menos, quando a gente vai falar sobre guerra. Eu acho que aí a gente consegue. Declaração de guerra. Porque a última parte é uma parte devocional. Você aplica. Você vai levar para casa esse material e se a gente não chegar até o fim, não tem problema, você não perdeu nada, tá bom? Bom, quem que se voluntaria para ler esse primeiro parágrafo aqui? A gente começa propriamente o estudo. Quem quer ler, lê alto. Pode ler. Muitas das vezes essa parte aqui, não é? Tudo bem? Ok, só até aqui. Então aqui o que está dizendo nesse primeiro parágrafo é o seguinte, que aquilo que nós fazemos tem um motivo, ou uma motivação. O nosso comportamento, a forma como nós reagimos, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós não gostamos, tudo isso tem uma motivação, tem algo que vem por trás, certo? Então aqui nós vamos falar sobre a importância das motivações. Motivações, sua importância. Por que eu faço as coisas que eu faço? Eu não simplesmente faço, mas tem um motivo pelo qual eu faço. Outra pessoa pode ler esse parágrafo? Motivações? Pode só parar um pouquinho, que você vai continuar lendo, mas só parar aqui um pouquinho. A dinâmica de aconselhamento bíblico é uma dinâmica de transformação. A gente chama de aconselhamento transformacional. Isso aqui, quando eu estava fazendo mestrado lá no Andrew Jumper, e toda vez que eu falo aconselhamento bíblico, eles lá entendem aconselhamento pastoral. Eu faço uma pergunta a respeito do aconselhamento bíblico, e eles falam, mas o aconselhamento pastoral, o aconselhamento cristão, assim que é conhecido, tem psicólogos que são cristãos, e aconselhamento transformacional. O objetivo não é apenas você admitir, você encarar, você ver uma realidade sua ruim, mas o objetivo, sempre quando você trata de Bíblia, de aconselhamento bíblico, da palavra de Deus, é que a palavra transforme você. Então, está incluído, intrinsecamente está incluída a ideia de mudança, de metanoia, de mudança de mente, de arrependimento e de transformação e de atitude. Está bem? Pode continuar de onde parou.
Vou pedir para parar mais um pouquinho aqui ainda. Talvez você possa discordar. Eu não sei quantos vocês já lutaram com algum tipo de vício, ou com uma dificuldade assim, muito agravada em alguma questão. Eu tive um problema, eu compartilho isso não com orgulho, eu falo isso como algo que me envergonha mesmo, do meu passado. Dificuldades que a gente passa, mas talvez às vezes ajuda alguma pessoa também, né, a motivá-la para ver que tem esperança. Eu tive um problema com álcool na minha juventude, na minha tenra juventude, eu não tinha nem idade ainda, diante da lei, para consumir álcool, e eu já comecei a consumir. Eu me desviei, saí de casa, com 16 anos eu saí de casa, fui para a escola de aprendizes marinheiros, fui para a Marinha, fazer um curso de aprendizes marinheiros. Passei no concurso e fui. E aí, desviei dos caminhos do Senhor, toda aquela formação que eu tinha, comecei a me questionar se aquilo era uma coisa boa mesmo. Por que eu era crente? Porque eu nasci num lar cristão? Ou será que eu tinha opção? Será que eu não tinha que resolver isso na minha mente? E eu comecei a me envolver com um monte de coisa ruim. Não vale a pena, não edifica ninguém entrar em detalhes. Mas um problema que eu tive agravado foi com o álcool, foi com bebida. Então, depois de um tempo, uma vez que aconteceu uma situação horrível mesmo, os meus amigos, entre aspas, eu entrei em coma alcoólico, de tanto que eu bebi uma noite. E os meus amigos me levaram num carrinho de mão até o portão da minha casa, tocaram a campainha e saíram correndo. Já pensou um carrinho de mão? Me levaram assim, me jogaram lá no chão e saíram correndo. Tocaram a campainha, minha mãe foi me atender umas 4 horas da madrugada. Uma cena horrível. Eu não lembro de nada, flashes, eu nem estava consciente. Mas quando eu descobri, minha mãe, né, falou que tinha sido... 2 dias depois eu fui acordar, para você ter uma ideia. Quando eu descobri o que tinha acontecido, eu fiz um voto, um propósito. Eu falei, eu tenho que conseguir mudar isso. Eu não estava em intimidade com Deus, eu não estava nos caminhos do Senhor, mas eu falei, Deus, tem misericórdia. Fiz que nem Sansão, quando fez aquela oração lá para destruir os filisteus, né, para derrubar, e disse que na sua morte ele se matou fazendo aquilo, né, mas na sua morte ele derrotou mais inimigos do que durante toda a sua vida. Eu fiz mais ou menos uma oração assim como a de Sansão, falei, Senhor, me dá essa força, não estou em comunhão contigo necessariamente, mas eu nunca mais quero encostar a boca numa gota de álcool. E Deus me deu essa graça. Você acredita nisso? Eu nunca mais bebi. Nunca mais. Eu fiz um voto de avistêmio. Depois eu voltei para os caminhos do Senhor e eu falei, será que eu preciso ainda continuar com esse voto? Agora já está resolvida a questão. Mas eu tenho um problema com álcool. Eu sei que não é que eu não gosto de álcool, é que eu gosto muito, né? Então, o que é melhor? Evitar. Eu prefiro não tomar. Não encostar nos meus lábios, nem chegar perto, para não ter essa tentação com relação ao álcool. Mas aqui quando fala, via de regra, os que hoje são escravos do vício tiveram até certo ponto uma escolha voluntária, talvez você pode se questionar, mas será que isso não é uma generalização? É uma generalização. Aqui alguém já assistiu, tem caneta aí? Se vocês têm caneta nessa parte final aqui de anotações, o meu nem está em branco, eu já fiz um monte de anotação. Na última página, você, por favor, se você não assistiu ainda, puxa vida, assista um vídeo curto, um documentário, chamado A Ira de um Anjo. Você pode escrever isso aí, só para eu saber, alguém aqui já assistiu esse documentário? A Ira de um Anjo? Não viram? Uma história, assim, muito emocionante. Tem um filme que é de 1 hora mais ou menos. O documentário, eu acho que são 19 minutos. Você não vai perder tempo nenhum praticamente assistindo. Uma menininha, esqueci o nome dela, Beth ou Cat, uma menininha, já assistiu, né? Que ela começou a ser violentada antes de 1 ano de idade. Ela começou a ser abusada sexualmente pelo próprio pai. Depois ela desenvolveu um monte de traumas, sabe? De vícios mesmo. Ela tinha problema com masturbação. Uma menininha de 6 anos. Os pais adotivos dela eram um pastor evangélico, metodista. O pai dela... que adotaram, não podiam ter filho, adotaram ela e o irmãozinho dela e começaram a descobrir um monte de transtorno. Então você pergunta, esses vícios, a menina tinha psicose, assassina, ela matou os passarinhos, queria matar o cachorro, o gato, queria matar os pais. Uma noite ela foi com a faca para matar os pais. Você acha que essa menina teve opção? Teve escolha? Com menos de 1 ano de idade. Ela foi submetida, ela perdeu códigos. O processo mental dela não funciona como o seu. Ela não conseguia amar, desenvolver laços de estreitamento, laços afetivos. Então você fala assim, alguns vícios, então por isso que aqui está escrito via de regra, pode ter exceção. Mas tem solução para essa menina, para uma pessoa como essa menina também? Tem.
Ela foi tratada por psiquiatras mesmo, ela sofreu um tratamento até cruel, até certo ponto. Você via o tratamento dela, falava, não, isso não vai dar certo, né? Mas muito amor, muito amor. Palavra de Deus tem um fundo espiritual às vezes também, sabia? Os pais dela tiveram essa sabedoria, era um pastor evangélico, né? Sabia que alguma coisa espiritual, demoníaca mesmo tinha. Como que um pai é capaz de fazer isso com uma filha de 1 ano? Um pai, né? Não era o padrasto foi quem ajudou a ela ser curada. Então, às vezes, tá bom? Então a gente coloca assim, via de regra, os que são escravos do vício tiveram até certo ponto uma escolha voluntária. Se ele não teve escolha antes, ele vai ter escolha depois. Né? A pessoa ela pode ser encontrada pelo aconselhamento bíblico para redenção, para salvação, para transformação de vida. Onde você parou, pode terminar esse parágrafo. Então tá bom, então você vê a importância da motivação. Essa parte aqui é só a parte inicial, é a problematização, como a gente chama, né? Agora que nós vamos entrar mais ou menos um pouco aqui mais objetivamente aqui nas causas, tá bom? Tem uma lista aqui agora que nós vamos fazer. Peço para outra pessoa ler esse parágrafo seguinte aqui, e quando chegar nessa pergunta onde tem para completar, se você está com uma caneta, você completa e a gente compartilha, umas 2 ou 3 pessoas também compartilham, tá bom? Quem lê para mim? Serei infeliz. Vamos dar uma paradinha aqui agora, né? Se eu não tiver, o que seria infeliz? Quem que gostaria de falar? O que você não tiver? Aí já é diferente do que te irrita, certo? Porque tem umas opções aqui, se você já está olhando aí no papel, você pode até colar, né? Por exemplo, tem liberdade. Se eu não tiver liberdade, eu seria infeliz. Note bem, a palavra não é assim... ia perder um pouco da minha alegria. Não, infeliz. O que te traz verdadeira felicidade na sua vida? Esse aqui é o questionamento, né? Deixa eu apontar aqui. Essa menina de óculos, você. Como você completaria essa frase? Se eu não tiver, serei infeliz. Tá tão nova também para pensar em felicidade, né? Tem quantos anos? 14 anos, né? Até uma covardia fazer essa pergunta. Quer ir pensando enquanto eu pergunto para outra pessoa? Essa irmã do lado desse rapaz de vermelho, como é o seu nome? Rose. Completa essa frase, você consegue? Se eu não tiver. É quase em português a gente chama de redundância. Se eu tiver alegria, mas tudo bem, é uma das opções, né? Eu acho aqui em algum lugar. Mas amor também, né? Amor. E tem pessoa que fala, amor, se não tiver alegria. Eu fiz essa pergunta uma vez lá numa aula que eu estava dando, e a pessoa falou, se eu não tiver a minha esposa, isso é muito nobre, né? Porque eu, por exemplo, se perder a Lília, eu nem consigo imaginar. Eu sempre digo isso para ela. Eu acho que se ela morrer, se eu morrer, aliás, ela vai tocar o barco muito bem, sério. Mas eu, sem essa mulher, eu ficaria sem chão. Parece que não tem sentido na minha vida. Eu falo isso e às vezes eu falo com tremor e tremor, mas isso não pode tirar a minha felicidade. Eu até digo para ela, tem um irmão que mora nos Estados Unidos, eu falo, olha, se eu morrer, você promete para mim que vai lá para os Estados Unidos, casa com um ricaço lá, americano, ganha cidadania. Sei lá, eu fico falando essas brincadeiras, né, em casa. Mas se acontecesse o contrário, meu mundo desabaria. Certo? Mas a gente está falando de felicidade, né? Se eu ficar expondo aqui, pensou em alguma coisa? Esqueci seu nome. Júlia? Pensou alguma coisa, Júlia? Controle, tá certo. Controle aqui é no sentido assim, de manter o controle, né, da situação, porque tem outro sentido. Mas tudo bem, a gente pode completar aí com essas palavras. Pode continuar. Quem estava fazendo a leitura? Pode continuar, amado. Biraci. Ok, tá bom. A partir daqui, nós vamos ter, ao todo, 43, que uma repetida. 2 são repetidas.
Mais de 40 citações bíblicas. Então, de fato, em 15 minutos a gente não ia conseguir vencer, né? Só se a gente fosse ler essas 15 citações, ou essas 40 citações, já iriam acabar o nosso tempo. Então, eu vou pedir a você tomar a liberdade de fazer essa solicitação. Tudo bem, mas mesmo assim, 40 textos, 43 textos, é muita coisa para a gente ler. Porque, normalmente, o que a gente faz? Eu faço assim, na escola bíblica, olha o nome, escola bíblica, né? E a gente vê estudozinho, lição e tal, um tanto de coisa. E abrir Bíblia para estudar, às vezes, é muito difícil. Aqui eu quero que você acredite, porque tem citações aqui que estão literais, mas eu quero confiar, né? Eu quero, aliás, que você confira depois, né? Você acredita porque está escrito aí. Mas todas essas citações que você vai ver aqui, de referências bíblicas, então você pode conferir depois em casa. Eu posso combinar com vocês? Posso confiar que vocês vão ler? Lê as que vocês pelo menos mais acharem interessantes, sublinha, marca aí, destaca. Porque agora, se a gente for ler cada um desses textos, eu queria que a gente lesse pelo menos um lá de Jeremias, que diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Mas não agora, tá bom? Não agora. Quem pode ler para mim esse parágrafo seguinte? Outra pessoa. Só para aqui um pouquinho. Só para a gente dar uma reforçada apenas. Uau. Aqui esses textos, né, que eu presumo que você conheça, quando fala assim, né, o coração é a fonte da vida. Provérbios 4:13. Diz exatamente isso, né, que o coração dele procedem as fontes da vida, tá bom? Então essas citações aqui, tudo que tem de bom ou de ruim, essa citação de Lucas 6:43 é que fala, né, do coração do homem é que procede as malícias, os adultérios, a cobiça, a maldade, o dolo, o assassínios, assassinatos. O que contamina o homem é o que está no seu coração. Você não precisa procurar fora, não. Não precisa procurar na banca de jornal, esses jornais sensacionalistas. Nada disso. Está dentro de nós. Nós todos temos esse potencial miserável, desgraçado do mal. Essa é uma doutrina importantíssima da nossa confissão de fé. Essa que todo gênero humano está contaminado pelo pecado. Tá bom? E na sua mais alargada extensão. Pode continuar a leitura de onde parou. Só parar aqui um pouquinho. Essa parte de ansiedade a gente pode trabalhar um pouco melhor. Vou trabalhar um pouco a parte anterior. Aqui fala assim, como autônomo. E essa ideia de autonomia é uma ideia importante para ser estabelecida logo de cara. O que significa autonomia? Pode falar. Liberdade? Pode falar mais outra pessoa? Quem? Dependência, não dependência, isso. Poder de decisão. O que mais eu não ouvi que você falou? Você próprio dominar a situação. Mas alguém falou outra coisa aqui, não é diferente, não? Tá bom. É essa ideia mesmo, tá certíssimo. É uma questão, é importante apenas para quem gosta de saber a origem das palavras, né? Autônomo vem de duas palavras, é um termo que tem na Bíblia, vem de duas palavras gregas, que quer dizer auto, vem de auto, autós, ou auto quer dizer o que? Próprio, meu mesmo. E nomos, que quer dizer lei. Então, o que quer dizer autônomo? É eu fazer uma lei para mim mesmo, eu tenho uma lei própria. Eu não observo a lei do governo, a lei da Constituição, a lei da infração de trânsito, qualquer outro tipo de lei. Não, eu tenho uma lei. A lei de Deus, eu sou avesso, refratário à lei de Deus. Eu decido. Eu sou o legislador. Então você tem essa ideia na Bíblia, por exemplo, Deuteronômio. Você tem a mesma coisa, Deuteros e Nomos. O que quer dizer? Nomos, você sabe que é a lei. Então Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, né? E Deuteros quer dizer segundo, ou repetição. Então, Deuteronômio aponta para isso aqui, né? A segunda lei foi a lei repetida. Então, você tem a lei nos 4 primeiros livros e o 5º livro é como se fosse um apanhado de tudo aquilo que você já teve, é o Deuteronômio. E o autônomo é aquele que tem uma lei própria, aquele que é o dono do seu próprio nariz.
Quando a Bíblia diz o que ele vai fazer, ele fala assim, não, eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Pode continuar aí a leitura sobre a ansiedade. Só aqui um pouquinho. Você sabe que é dar na mesma? Não andeis ansiosos. É uma ordem que a Bíblia dá para vocês. Fala, ai, mas eu sou tão ansioso. E essa é uma luta, né? Nos nossos tempos. Sabia disso? Ansiedade. A depressão é chamada mal do século. Mas o que causa depressão muitas vezes? Ansiedade. Você está sempre ansioso com a conta para pagar, com o emprego ou com o desemprego, se vai ficar desempregado, com o que vai fazer no vestibular. Ó, tem aí a Júlia, né? Nem está pensando em vestibular ainda, né? Já está pensando em vestibular? Com quem vai casar, quem vai namorar, né? Assim, né? A gente está sempre ansioso por alguma coisa. É a raiz dos nossos problemas. A ansiedade virou doce, né? Pirulito na boca de todas as pessoas. Sempre você está falando sobre ansiedade. E tem gente que nega, mas que na verdade é ansioso também. E a gente, quando é mais espiritual, a gente não fala ansiedade, a gente fala anseio, né? Sabia disso, né? Ah, eu tenho anseio. Na verdade você está ansioso igual. Ou você fala que não, anseio é uma palavra bíblica, então eu posso usar. Mas tudo bem. Então, não obedeço ou obedeço depois é a mesma. A obediência adiada é desobediência. É igual. Deus mandou, você não está ansioso. Aí você fala, não consigo. Conhece aquela de Agostinho, né? Diz que Agostinho, quando ele era jovem, Santo Agostinho, já ouviu falar, claro, né? O grande teólogo, Agostinho, de Hipona. Diz que quando ele era jovem, ele era do mundão assim mesmo, né? Gostava de farra. E ele diz que certa vez ele fez uma oração assim para Deus, né? Senhor, eu, no meio do fuá, da bagunça que ele estava, ele falou assim, Senhor, de fato eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, mas agora não. Então é mais ou menos assim, né? Ele queria obedecer a Deus, mas depois, né? Deus deu a chance para ele, né? De conseguir. Pode continuar aí. Você entende que também o ateu ou o agnóstico, uma das viagens que eu fiz para Israel, eu faço umas viagens, umas filmagens. Trabalhei como ator, né, um tempo. E até recentemente ainda faço isso. Uma rede de televisão dos Estados Unidos chamada nunca estou olhando para cá, né? Estou só olhando lá para trás. Uma rede de televisão dos Estados Unidos chamada RBC me contratou, eu faço umas viagens para Israel. Eles me levaram. Essa vai ser a 5ª vez. Talvez eu vá em outubro agora. Era para ter sido mês passado, em abril, mas teve uma ameaça de bomba, essas coisas lá dos árabes e tal. E Israel é sempre assim, eles já desmarcaram várias vezes, e tinham que remarcar outra data. Já fui 5 vezes, já fui 4 vezes, essa seria a 5ª. E uma das vezes que eu voltei de lá de Israel, depois de ter feito uma filmagem, eu dei uma entrevista no jornal, nunca dei entrevista no Jornal Nacional da Rede Globo aqui no Brasil. Estava lá em Israel, na Via Dolorosa, fazendo a nossa filmagem, falava assim, entra no meio do povo com aquela roupa de Jesus, entra no meio do povo assim, que está com a roupa de hoje. Tinha gente do mundo inteiro assim. E eles falaram, entra lá no meio que a gente vai fazer umas filmagens assim, como se fosse Jesus nos dias de hoje. Falei, nossa, que diferente, a gente nunca tinha feito isso, sempre tinha uma locação com figurantes, mas não, entrei no meio do povão, era antes do domingo de Ramos, eles fazem uma procissão com umas cruzes, e eles estavam carregando essas cruzes, e eu entrei lá no meio daquele povo, e o pessoal olhava para mim, eu tinha que usar uma peruca, deixar o cabelo grande, e a barba também, estou com a barba grande por causa disso. E aquele repórter internacional, Alberto Gaspar, parou assim a nossa filmagem, né? Tinha câmera aqui, câmera ali, câmera ali. Ele entrou no meio com a câmera da Globo, botando o microfone na minha boca, falou, dá uma entrevista, você é brasileiro? Dá uma entrevista aqui para a Rede Globo. Falei, rapaz, você está atrapalhando o nosso trabalho, eu estou aqui, olha ali, o pessoal da minha equipe, é um trabalho, mas trabalho de quê? É uma rede de TV dos Estados Unidos, aqui é um documentário que a gente está fazendo. Ele, tá, mas... Ele falou, mas é para o Jornal Nacional da Rede Globo. Para o Jornal Nacional, tá bom, vai. Liguei para minha mãe, ela ficou maluca. No Jornal Nacional, você do outro lado do mundo. Eu falei, verdade, mãe. Não é brincadeira? Eu falei, não, mãe, liga do Jornal Nacional, assiste hoje. Ela não gosta de jornal. Aí ela assistiu e ela me viu, não acreditou, né? Falou, meu filho no Jornal Nacional. E aconteceu mesmo, né? E quando eu voltei, na época nem tinha Facebook. A penúltima vez que eu fui, 2009, sei lá, uma coisa assim.
A última vez foi 2012. Então foi 2009, eu acho. Antes de eu ir para os Estados Unidos, 2009. E no Orkut, nem era Facebook, era no Orkut ainda nessa época, né? O pessoal ficou me mandando umas mensagens assim, é você, gente que eu nem conhecia, é você que estava no Jornal Nacional, descobriram lá, Lucas Lucena, apareceu meu nome, né? Ator, colocaram ator. Eu falei que era seminarista, eles colocaram ator. Aí tudo bem. Aí, uma das pessoas que eu comecei a evangelizar através do Orkut, né? Ela falou assim, não, eu sou agnóstica. O quê? Eu nem sabia o que era isso, né? Em 2009. Agnóstica. Aí, para não perguntar para ela o que é isso, né? Eu fui pesquisar no Google. E o agnóstico, ele não é igual ao ateu. O agnóstico, ele é quase como um teísmo aberto. Ele acredita que existe Deus, de alguma maneira que pode existir Deus. Ele não sabe se existe ou se não existe. Agnose, o que quer dizer? Não conhecimento. Ele não... Um livro como esse aqui pode ser muito legal, muito bonito, certo? O Alcorão também, outro qualquer. Mas ele fala, não, mas isso aí não pode me garantir que existe uma verdade revelada. O agnóstico é assim. O agnóstico, ou o ateu, no fundo, o que ele faz? Ele nega a existência das coisas, das verdades espirituais, nega a existência de Deus, mas na verdade ele tem uma fé, ele tem um compromisso de fé tremendo. Já parou para pensar nisso? Uma pessoa que acredita que... Richard Dawkins, né? Aquele físico, sei lá, aquele pensador inglês, ele acredita que, né, o mundo, e todos os outros que negam a existência de Deus, né, estava na cabeça de um alfinete, assim, no tamanho de um grão de arroz, toda a essência da matéria, tudo que existia estava concentrado ali, e houve uma grande explosão, o Big Bang. Você tem que ter muito mais fé para acreditar nisso do que para acreditar que existia um Deus que criou, pela sua palavra, todas as coisas. Tem que ter muita fé para acreditar que estava tudo dentro de um grãozinho de arroz, da cabeça de um alfinete. É impressionante. No fundo, um compromisso de fé. Ele está dizendo com isso, eu vou viver independente de Deus, em vez de reconhecê-lo como Senhor. Eu creio piamente que eu posso fazer isso. Ele crê nisso, então é um compromisso de fé. Vamos continuar a leitura. Outra pessoa pode ler para mim o parágrafo seguinte? Ídolos do coração aí, né? Só aqui parar um pouquinho, só para você ter ideia do que está falando. Ezequiel, esse texto aqui de Ezequiel, Deus está falando com Ezequiel sobre pessoas que elas não eram idólatras, no sentido de construir uma imagem de escultura, de fazer para si aquele bezerro de ouro, qualquer outra coisa, um santinho. Não, ele está falando de pessoas que tinham levantado ídolos dentro dos seus corações. Você pode imaginar como é isso? Não precisa de um ídolo físico, você levantou um ídolo no seu coração. Às vezes eu entrego o meu relacionamento, eu quero muito ter filhos, por exemplo. Ou a minha própria esposa, se eu perdesse a Lília, eu perdi o chão. E Deus sonda o meu coração e conhece, sabe que isso é verdade. Mas às vezes eu falo, Senhor, é tua. E a minha felicidade não pode estar baseada na Lília. Você, se está ainda pensando em se casar, que ainda não se casou, tem gente que fala assim, eu quero encontrar o amor da minha vida para ir ou ser feliz, né? Não, coitado dessa pessoa, porque você vai colocar sobre ela uma carga, uma responsabilidade que ela não tem. Você tem que ser feliz, encontrar uma pessoa feliz também, aí os dois vão juntar as duas felicidades, vai dar certo, né? Essa que é a dinâmica, é assim que funciona. Não você colocar esse peso sobre ninguém, a felicidade não é isso. Eu sempre digo isso para a Lília, né? Graças a Deus porque eu tenho você, mas se Deus que é soberano, né, nos privar ou nos tirar um do outro, estou falando de morte mesmo, eu acredito no casamento eterno, né? Até que a morte separe. Eu tenho que saber que a minha felicidade está em Deus. Nele estão as minhas fontes. Pode continuar aí, quem parou a leitura. Entenderam essa parte final aqui? Se você não perdoa uma pessoa, quem é você para não perdoar? Se Deus perdoou você, se Jesus se sacrificou na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos pecados que você ainda estava para cometer 2000 anos atrás, Jesus fez isso por você, para te remir, para me remir. E tem gente que um pisou no dedo dele, na unha cravada, falou uma palavra torta e a gente empina o nariz. E eu conheço pastores, você acredita nisso, né? Homens que são considerados homens de Deus, que não olham na cara de um colega ou de uma outra pessoa. Nunca vou perdoar. E eles falam isso como se fosse um orgulho. Não, se Deus te perdoa,
Quem é você? Você é juiz, então, se você não perdoa outra pessoa. A gente não ora aquela oração do Pai Nosso, a gente ora de Mateus, né? Não ora de Lucas, que é paralelo, porque lá tem uma parte final que diz assim: porque se vós não perdoardes aos homens os vossos pecados, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará a vós outros. Já pensou nisso? Então a gente escolheu a outra, a oração do Pai Nosso, que não tem essa sentença. Porque a gente se acha melhor que Deus, né? Maior que Deus. Usurpamos a sua autoridade, agimos como juiz. Bom, pode ler alguém para mim. Por que ídolos? Porque a gente fala de ídolo. Ídolo parece uma coisa de católico, não de evangélico. Ah, não, mas ídolos mesmo. Por que ídolos do coração? Alguém lê para mim? Leia-se meu coração, né? Esse cardio, o que é isso aqui, né? Auto-orientados, orientado para mim mesmo, né? Ego-referente, é diferente de ser teo-referente. Sua referência, sua orientação vem de Deus. Então esse núcleo cardio-centrado aí é o meu coração, certo? Pode só parar aqui um pouquinho? O que significa a busca da sua própria excelência? Já viu aquela pessoa que a gente chama assim, sistemático, metódico, ou muito perfeccionista, é a palavra que eu queria. Já viu o perfeccionista? Tem um perfeccionismo que tem limite, sabia disso? Tem um perfeccionista que é enjoado, é quase um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Tem que ser tudo daquele jeitinho. Se tiver torta, a pessoa já entra em crise, começa a suar a mão e passar mal. Já percebeu que tem gente assim? Esse tipo de perfeccionismo é prejudicial. Isso, na verdade, é uma necessidade de um controle exacerbado, certo? Então, tem limite, certo? Tem limite. Pode continuar a leitura aí, fazendo favor. Um ídolo. Eu tenho um problema de memória. Eu tenho um problema grave de memória mesmo. Às vezes, acabou de acontecer um evento, a gente teve uma festa de aniversário lá da igreja agora, dia 5 de abril. 2 anos lá da igreja de Ibiúna e tal, foi uma festona. E na lista de agradecimentos, é uma lista grande, às vezes tem tanta gente que fez tanta coisa, certo? Organizou, arrumou e tal. Eu esqueci uma pessoa de falar de uma coisa assim que era muito importante, tinha a ver com a ornamentação. Ah, mas as pessoas, a Bíblia fala, quem honra, honra. Você conhece o texto, certo? Mas se isso se torna um fim em si mesmo, ou uma coisa mais importante, se a pessoa perde a sua bênção, ela cai da graça, como a gente diz, né? Porque não houve uma palavra de agradecimento de púlpito. Você acha que a motivação da pessoa para fazer aquilo era qual que foi? Eu não sei se a gente pode julgar nesse ponto, né? Mas, poxa vida, né? A pessoa querer se desviar da igreja porque você esqueceu o dia do aniversário dela. Já aconteceu isso comigo. Acredita nisso? Não sei, né? Tá bom. Quem honra, honra. E às vezes, pelo que é certo, pelo que é direito, ou por reputação própria. Teve uma vez na minha vida que eu cheguei e falei, Deus, a minha reputação é sua. Eu fui acusado de uma coisa muito injusta. Eu não tinha prova nenhuma, só Deus sabia que não era verdade. Eu falei, Senhor, mas eu perdi a paz. Eu nunca tive insônia antes na minha vida. Eu fiquei com insônia naquela época. Perdi uns 10 quilos, assim, emagreci. Eu queria provar minha inocência. Aí uma pessoa... Reverendo Charles Mello, ele era aqui do ABC, não sei se alguém conhece aqui. Era o presidente da Comissão de Enologia e Nódia da IPB, né? Um amigo nosso. Depois foi para a Sexta, saiu daqui do ABC, foi para a Sexta de Belo Horizonte. Ele foi e falou assim para mim, falou assim, Lucas, a sua reputação pertence a Deus. Não cuida, não preocupa mais com a sua reputação. Deus é que sabe onde está a verdade. O que aconteceu, Deus é que sabe. Cuida de fazer a vontade de Deus. Cuida dos negócios de Deus, do ministério de Deus. E Ele vai cuidar da sua reputação. Não se preocupe com isso. Então, qualquer coisa pode se tornar, em suma, pode se tornar um ídolo. E a gente vai terminar com esse parágrafo seguinte aqui, tá bom? Não vou caminhar mais. Fábrica de ídolos. Quem pode ler para mim? Pode ler bem alto, para uma pessoa que queira. E mais ídolos. A gente vai terminar aqui, tá bom? Essa parte final aí você lê, é a parte da dinâmica da mudança. Então isso é muito pessoal mesmo. A dinâmica da transformação. Lê em casa, coloca diante de Deus, mudando o coração. Pede para o Senhor, né, aplicar isso aí à sua vida. À noite, se Deus quiser, nós estamos de volta. Mas o resumo que eu queria fazer é esse aqui mesmo. Não sei se vocês já ouviram essa frase de João Calvino.
O coração humano é uma fábrica de ídolos. E a gente tem que concordar com isso. E o pior é que a gente trata esses ídolos não como eles se fossem os nossos senhores. Você quer se assenhorar deles, sabia? É uma idolatria diferente. Eu vi no catolicismo aquelas devotas de Santo Antônio, que queriam muito se casar, né? Se o Santo Antônio, se a mulher começa a passar dos 20, chegar perto dos 30 e ela não conseguiu se casar, o que ela faz? Ela pega o Santo Antônio, ela tira daquele altar que ela tem com uma vela, você bota ele no escuro. É o primeiro passo, né? Não sei se alguém que veio do catolicismo já fez isso, né? Mas depois põe ele de cabeça para baixo. Então ele está no escuro e de cabeça para baixo. Olha só o que você está fazendo com o ídolo, com o seu ídolo, né? É o seu Deus, aquele a quem você faz suas orações. Só que depois de cabeça para baixo, sabe o que faz? Tem mais ainda. Não, alguém aqui sabe? Põe na água. Põe de cabeça. Nunca fez? Olha, descobrimos aqui. Conseguiu casar? Casou com 20, então não precisou chegar a esse extremo, né? Mas põe de cabeça para baixo dentro da água, fica afogando o Santo Antônio, põe numa bacia dentro da água. Olha só como a pessoa trata o seu próprio ídolo. No hinduísmo você tem centenas de milhares de ídolos, de deuses, de ídolos. A mitologia grega, a mesma coisa. Gente, não existiria tanto ídolo assim se isso não fizesse parte da sua natureza, da minha natureza. Nós estamos à procura de algo. Na verdade, quando nós encontramos a Cristo, nós ainda temos a tendência de idolatrar uma Bíblia. Você sabia? Tem gente que abre a Bíblia em casa e deixa lá no Salmo 91, no Salmo 23, achando que aquilo vai fazer alguma diferença. A gente tem essa tendência e a gente tem que admitir isso. Então vamos orar aqui agora. Você vai ler, né, em casa essa parte aí de aplicação, de mudança de coração. Obrigado pela oportunidade que nós temos. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração e depois passar a palavra aqui para quem é de direito. Deus, nós louvamos Teu santo nome por essa manhã em que podemos reunir tantas pessoas, famílias que vieram, Deus, aqui, saíram das suas casas nesse dia frio e podemos compartilhar aqui também da Tua palavra. Deus, obrigado por essas verdades aqui contidas, Senhor. Obrigado pela sabedoria também daqueles que escreveram, Senhor. Obrigado porque nós temos chegado a esse entendimento de que nós precisamos da Tua Bíblia como também uma fonte de recurso, de mudança de vida. Nós encontramos na Tua santa palavra, Deus, todos os recursos, tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as Suas muito grandes e maravilhosas e preciosas promessas. Obrigado porque nós temos tudo em Cristo à nossa disposição. Obrigado pela suficiência da Tua palavra. E que a Tua palavra mesmo traga transformação. Entre nos corações dos meus amados irmãos e possa trazer transformação, mudança de vida mesmo, dia após dia. Senhor, que nós rejeitemos essa idolatria do nosso coração, essa nossa tendência humana e carnal. Possamos fazer guerra, Senhor, contra isso. Declarar guerra, Deus. Sairmos da nossa inércia, da nossa negligência, da nossa displicência e possamos encarar isso com muita seriedade, Pai. Desejamos, Deus, que somente o Senhor e nada mais seja o nosso Deus, e somente em Ti estejam as nossas fontes, Deus. Leva-nos aos Teus pés, leva-nos aos pés da cruz de Cristo, que é o melhor lugar do mundo onde nós podemos estar. E é no nome dEle mesmo que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.